A Secretaria de Justiça divulgou um censo realizado nas penitenciárias, em todas as penitenciárias do Piauí. É o censo dos presídios, né? O censo que me parece engloba 17 presídios. Você tem as imagens, inclusive, aí que o Diogo está mostrando, de alguns presídios. É um censo que faz um levantamento completo. O nome é esse mesmo, censo. Censo é um censo, como o censo do IBGE. É um censo carcerário, que vai a todos os presídios, faz um levantamento de idade, os crimes cometidos, se são réus primários, se são reincidentes, qual a cor, sexo, escolaridade, quanto tempo de pena, e tem dados importantes. Eu acompanhei antes alguns números. Por exemplo, só adiantando, enquanto o Diogo mostra as imagens aí, eu queria chamar essa atenção para 2 dados que eu considero importantes, que foram colocados no resultado do censo demográfico. O primeiro deles, aumenta o número. Você sabe que hoje, de acordo com o censo demográfico, a maior parte dos detentos do Piauí, a maior parte, cometeu o primeiro crime. Ou seja, está presa, a maior parte está presa por ter cometido o primeiro crime. Veja que dado relevante. O primeiro crime. Um aspecto que era muito tratado sobre os presídios piauienses é o índice de reincidência. Ou seja, aquele detento que cumpre pena, ganha liberdade, volta a cometer o crime e retorna para o presídio. Ainda é alto esse índice de reincidência, mas diminuiu. Está em 48% e alguma coisa, 48%, enfim. Então, diminui o índice de reincidência e mais da metade dos detentos, hoje no sistema prisional, foi condenada, a mais da metade foi condenada por ter cometido o primeiro crime. Raimundo Lima, ao vivo, é um censo importante, Raimundo, são dados muito importantes para a gente entender mais profundamente a população carcerária. Agora, se há essa diminuição na reincidência, se há um aumento no número de detentos que cometeu o primeiro crime, nós temos um outro aspecto que continua prevalente nas carceragens do Piauí: preto, pobre e com baixa escolaridade. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Douglas. Boa tarde à nossa audiência. Pois é, esse censo da Secretaria de Justiça, batizado de censo carcerário, começou a ser feito em 2023, para que o Estado tenha uma noção da população carcerária que está hoje nos 17 presídios de todo o Piauí. Como você já adiantou, Douglas, as principais características dessa população carcerária é de que se declararam pretos ou pardos, têm baixa escolaridade, uma renda familiar de cerca de um salário mínimo e mais da metade são indivíduos que foram presos pela primeira vez, ou seja, também são bastante jovens. A gente fez um apanhado do resultado desse censo e mostra para os nossos telespectadores a partir de agora. 83% dos presos do Piauí se autodeclaram pretos ou pardos. Desde o ano passado, a Secretaria de Justiça do Estado vem fazendo o censo penitenciário para definir o perfil da população carcerária do Estado. O último levantamento ouviu 6.592 presos nas 17 unidades prisionais do Piauí. O censo revelou alguns dados que chamam a atenção. Um deles é que, enquanto 51,2% dos presos são primários, sem antecedentes criminais, 48% são reincidentes, ou seja, já passaram pelo sistema. Isso provoca uma atenção da gestão para que a gente possa aumentar atividades ali de ressocialização, através da educação, através do trabalho. A faixa etária da maioria da população carcerária do Piauí varia de 25 a 45 anos. Mas o início da vida no crime começou antes. Os entrevistados afirmaram que cometeram o primeiro delito entre 18 e 24 anos. Os números indicam ainda uma vida fora da escola antes de se envolverem com a criminalidade e adentrarem o sistema carcerário.
55,1% têm apenas o ensino fundamental e 19,5% não sabem ler nem escrever. Segundo este sociólogo, o perfil da população carcerária indica a ausência de várias políticas públicas de caráter social. Bom, é evidente a fragilidade das instituições legais institucionais na garantia dos direitos das juventudes, né, fazendo com que, consequentemente, elas ocupem esses espaços majoritariamente de precarização da vida, né? A gente está falando de esfacelamento de equipamentos sociais nas comunidades, a gente está falando da ausência de políticas públicas na área da educação, da saúde, da segurança, que terminam por esgotar essa juventude dentro do sistema prisional, carcerário. E essa é uma realidade que não necessariamente é do estado do Piauí, mas o Brasil já vem discutindo isso há alguns anos e reflete no nosso estado também. Para a Secretaria de Justiça do Estado, a pesquisa serve para orientar o governo na implantação de políticas dentro do sistema carcerário. Esse censo, esse levantamento que nós fazemos é para ter decisões fundamentadas, para que a gestão possa tomar decisões e possa direcionar os esforços para certas unidades, para certos grupos de internos que, por exemplo, têm uma maior vulnerabilidade. Quando você percebe que tem 20% de analfabetos, nós temos que reduzir essa quantidade para que possamos aí avançar na educação desses internos aí. É importante que a gente priorize esse olhar de compreender que a vida fora do cárcere para essa juventude, que elas precisam ser reintegradas socialmente. A gente está falando de obstáculos financeiros, né? A gente está falando de um estereótipo, de um estigma que coloca a juventude, sobretudo a juventude que está encarcerada, como indigna de aceitação social. Então, o que fazer? Esse é um problema eminentemente do Estado. Ele, enquanto essa instituição superior que rege os direitos e os deveres da sociedade, precisa se comprometer. Ou seja, é um problema que tem solução. Acredito que a classe política, os gestores sabem qual é a solução para esse problema. Fica mais que claro que essa população que hoje está dentro do sistema prisional é uma população que não teria entrado se muita coisa tivesse sido feita aqui fora, como educação de qualidade, distribuição de renda. Ou seja, esses jovens que acabaram sendo cooptados pelo crime foram jovens que não tiveram a devida atenção e a devida, digamos assim, o acolhimento, muitas vezes familiar e também por parte do Estado, Douglas. E são 3 aspectos aí que nós tratamos, que eu acho que são os mais importantes. Então, você tem preto ou pardo, baixa escolaridade, renda média de um salário mínimo, que é, digamos, as características mais comuns entre a população, dentro da população carcerária piauiense. Bom, esse é um aspecto. Outro aspecto, tem diminuído o número de presos que cometem novamente crimes, ou seja, a reincidência tem diminuído. Então, se a reincidência tem diminuído, é porque a gente enxerga que ainda é um percentual alto, 48%, pouco mais de 48%, ainda é um percentual alto, chegou a ser bem maior. Agora a gente começa a perceber que a ressocialização tem funcionado para alguns, e também a gente pode colocar nessa conta a própria consciência do preso de mudar de vida, ou seja, são vários componentes que levam à mudança de postura. A outra é preocupante, que é mais da metade da população carcerária formada de jovens, via de regra, que cometeram o primeiro crime. O primeiro crime. Então, a gente está falando de uma quantidade de pessoas que está entrando na criminalidade, Raimundo. Está começando na criminalidade. Agora, quando a gente fala que a política de segurança pública, e aí o secretário Chico Lucas tem enfatizado muito isso, e tem colocado em prática. A gente tem números, tem exemplos, só que é uma realidade que não se muda da noite para o dia, não se resolve da noite para o dia, é um processo contínuo, né, que, como o próprio secretário Chico Lucas disse, a política de segurança pública não se resume à força policial, Raimundo. Não se resume à força policial. A gente mostra diariamente aqui as notícias relacionadas a práticas de crimes e sempre a gente está batendo na mesma tecla. É preciso a prevenção.
O fato é esse. É preciso prevenção. Assim como no caso da saúde, em que os governos acordaram e estão fazendo trabalho de prevenção para evitar que o cidadão acabe no hospital e acabe com um gasto muito maior para o Estado, é preciso que, no caso da segurança pública, também haja esse trabalho preventivo, que haja um investimento. Está sendo feito aos poucos, é preciso oferecer educação de qualidade, esporte para essa juventude, projetos sociais, para evitar que esses jovens sejam cooptados pelo crime. E a gente sabe que se nada for feito, essa é uma situação que só tende a ficar mais grave. Por isso que é importante esse trabalho do Estado. A gente percebe aí que esse censo vai servir, por exemplo, para que a Secretaria de Justiça implemente políticas públicas e coloque em funcionamento, mantenha em funcionamento políticas que já estão em atividades. Ou seja, a gente tem gente do presídio que vai começar a estudar agora, depois de preso, porque quando estava fora não teve essa oportunidade. Imagine só esse quadro social que está posto aí. Então, políticas de qualidade eficientes para tentar resolver a situação. Afinal de contas, não é tarde ainda para se ressocializar esses homens que acabaram no sistema prisional. Obrigado, Raimundo, pela participação. Importante a gente trazer essa questão. Pode deixar o GC aí, Dió. Importante a gente esclarecer essa questão, porque é o seguinte, pode deixar a tela dividida, Dió, com o Raimundo, o GC, direitinho, a gente está conversando aqui sobre o mesmo assunto. Se a gente for analisar o alto índice de recrutamento das organizações criminosas, quando o Raimundo, toda vez que o Raimundo participa, falando de uma operação do DRACO, uma operação de outro departamento da Polícia Civil ou da própria Polícia Federal, prendendo integrantes de facções criminosas, a gente chegou no final do ano aí, Raimundo, eu não lembro, final do ano passado, acho que, sei lá, 400, 500 presos. Mais de 500. Mais de 500. A maioria absoluta ligada a facções criminosas. Mas, logo que essas pessoas são presas, essa mão de obra do crime é substituída. Outras pessoas são recrutadas. É exatamente esse público, por exemplo, se a gente for analisar, eu não tenho essa informação, estou apenas com base nos dados do censo, com base no que a gente já sabe do nosso trabalho do dia a dia. É basicamente esse público que chega pela primeira vez ao sistema prisional, que foi condenado, esses presos foram condenados por praticarem o primeiro crime, é exatamente esse público que o crime organizado fica de olho. Exatamente. Né? Os próprios números do censo indicam que a maioria da motivação da entrada dessas pessoas no sistema prisional é exatamente os crimes de roubo e tráfico. Se você consegue oferecer, antes do cometimento do crime, condições para que essas pessoas não cometam os delitos, você corta essa cadeia de ligação, ou seja, da falta de oportunidade e o crime organizado. Porque, às vezes, também, você tem oportunidade. As escolas estão aí, as matrículas abertas, vagas para todo mundo, mas não existe na família, por exemplo, um incentivo para que o jovem estude. Não há aquele comando do pai, da mãe, para que o jovem faça sua matrícula, frequente com assiduidade a escola. Por quê? Porque o jovem já herda essa ausência da educação em casa dos pais, que por sua vez herdaram dos seus pais, e é uma cadeia que tem que ser interrompida. Com certeza. Tem que ser, muitas são interrompidas, e a gente tem mostrado e observado histórias de sucesso, né, de pessoas até que hoje militam em áreas do conhecimento com muito destaque, e que tiveram, por exemplo, parentes que foram presos, foram mortos por facções criminosas. Então é um trabalho realmente muito delicado, muito complexo, mas que é preciso dar sequência, porque uma hora esse trabalho começa a surtir efeito e nós certamente veremos esses números reduzirem e a realidade ser mudada.